aí, gente. Como nós falamos, ó, vamos iniciar os estudos sobre a comunicação. Aqui no slide, ó, nós podemos ver o nome da nossa disciplina, Teorias da Comunicação, né? É a nossa teleaula de número 1, ok? Meu nome, como eu já havia dito antes, professora Adriana Fernandes, e a nossa professora assistente que vai estar aí, ó, diretamente com vocês, conversando, né, ouvindo as colocações de vocês, as problematizações, as reflexões, a professora Dinalva. Seguindo, nós temos aqui a apresentação dos docentes, né? Como eu havia dito antes, sou mestre em letras, né? Fiz licenciatura, português e literatura, sou docente na graduação e aqui atuo enquanto professora de língua portuguesa e literatura. Também sou professora pesquisadora. E agora vamos à apresentação da nossa professora assistente, professora Dinalva. Eu sou mestre em estudos literários, graduada também em letras, português e respectivas literaturas. Já atuei como professora no estado, hoje sou servidora aqui no instituto e também professora aqui no EAD. Espero que nós possamos aumentar os nossos conhecimentos e ampliar nossos horizontes, comentando, conversando sobre a nossa língua, sobre a comunicação. Certo? E como é que a gente vai fazer isso, gente? Mais uma vez, volto a dizer, com a participação de vocês. Não tenham vergonha, tá? A professora Dinalva está aqui, ó, vai ser um prazer enorme poder estabelecer esse diálogo com vocês. Voltando aqui ao nosso slide, né, vamos seguir, nós temos a ementa da disciplina, tá? A ementa, o que a ementa traz para a gente? Praticamente as nossas palavras-chave, ó, a gente tem como uma das palavras que é o carro-chefe da nossa disciplina, a comunicação humana. Vamos também fazer um percurso histórico, ó, da história da comunicação humana. A comunicação ligada à linguagem, né, ao estudo da linguagem, né, um estudo mais científico, mais elaborado, mas sempre pensando que é o que nos diferencia dos outros seres, é a possibilidade que a gente tem de se comunicar, de interagir, tá? Mais adiante, a gente vai trabalhar aqui um termo muito interessante, que é elementos da semiótica. Vamos trabalhar formas e tecnologia, gente, de comunicação e de informação. E eu paro aqui para chamar a atenção de vocês. Essas tecnologias de comunicação e informação, hoje em dia são fundamentais, né, no ambiente escolar, no ambiente da escola, não é? Aqui, ó, a gente percebe que hoje não tem como fugir, né? A comunicação, a tecnologia, ela está aí se expandindo e a escola não pode ficar sem utilizar esses meios tecnológicos, tá? Então, diretamente ligada à comunicação, a gente tem a comunicação e o ensino e a aprendizagem. A mídia também, olha, ela é extremamente importante, ela vai ser fundamental para auxiliar todos nós educadores na questão dos interesses que a gente tem dos estudos sobre a linguagem, tá? E a comunicação é essa que faz parte do nosso dia a dia. A gente tem a imprensa, a gente tem o rádio, a gente tem o cinema, a televisão e hoje em dia, fundamentalmente, né, ninguém vive sem a internet. Então, um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é o ambiente escolar e fazer aí essa relação com as tecnologias da informação. Nos dias de hoje é fundamental que a gente saiba como trabalhar, como fazer essa transposição em os conhecimentos teóricos, os conhecimentos que são fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, mas sempre fazendo essa conciliação em saber utilizar os meios tecnológicos com as disciplinas, todas as teorizações que a escola tem para nos fornecer.
Vocês pensem aqui nós, né? Nós estamos interagindo aqui, tem todo um aparato tecnológico aqui para que esse nosso diálogo, essa nossa interação social, ela possa acontecer. Você está aí do outro lado, em vários polos, e nós estamos aqui no processo de interação. Não é isso, professora? Isso mesmo. E o quanto essa comunicação é importante no ambiente escolar. Que você saber que tudo o que você faz, o que você veste, como você anda, tudo isso comunica algo. E você está atento ao que o teu aluno está ouvindo, você refletir sobre o que a mídia está transmitindo para você, isso é muito importante. E você vai conseguir fazer isso, observar isso mais teoricamente através das teorias da comunicação. Você já faz isso, mas terá um olhar mais aguçado através desse estudo, desse diálogo aqui. E é isso, gente, que a gente vai começar a discutir. Vamos aqui no slide, vamos pensar sobre o objetivo principal dessa disciplina, não é? Nós vamos situar, ou seja, trazer considerações conceituais, né? Situar conceitualmente as relações entre a mídia, a educação e principalmente essas relações com a escola. Para que isso, gente? Para que a gente possa criar condições de uso, para que a gente possa usar esse espaço educativo, né? Utilizando as tecnologias de informação e comunicação, que a gente normalmente fala como as TICs, ok? Seguindo, nós temos os objetivos específicos, né, que é aproximar e compreender alguns elementos do processo da comunicação, ou seja, que elementos são esses, né? As várias linguagens, gente, e sempre estabelecendo essa relação com as mídias. E a base disso tudo é o contexto, ou seja, o ambiente sempre fazendo um percurso histórico, né, da história e das tecnologias da comunicação. Então, eu sempre tenho que voltar à história para saber como é que se deu esse processo. A gente também pretende refletir sobre os valores dessas tecnologias da informação e da comunicação, principalmente, olha aqui, na educação, tá? E não só na educação, como na nossa vida social, até porque o que nos torna diferentes dos outros seres é essa questão da nossa vida em sociedade, é estabelecermos sistemas, códigos para que a gente possa se comunicar. Um outro objetivo também, gente, é construir condições teórico-práticas, ou seja, fazer essa transposição entre teoria, né, tudo que a gente estuda, para a nossa prática. E isso para quê? Isso aqui é fundamental para a gente receber essas teorias de forma crítica. Como assim de forma crítica? É a gente discutir, problematizar e saber se colocar, qual é o nosso ponto de vista em relação a esses assuntos da linguagem, das tecnologias de informação e comunicação na escola. E aí vamos pensar também em todos esses materiais, esses produtos, essas produções de massa, ou seja, de um número maior, de toda uma comunidade, né? Seja uma comunidade educacional, seja uma comunidade local, regional, e principalmente esse uso dentro do espaço escolar. Também pretendemos construir condições teórico-práticas, como eu disse anteriormente, mas para quê? Para transformar tudo isso que a gente estuda, que a gente recebeu, esses espaços escolares, né, em espaços comunicativos, ou seja, de comunicação, de interação social. E com isso, poder colaborar com a educação como um todo. Então eu faço um convite aqui a vocês, para que a gente, a partir de agora, nós comecemos a pensar nessa importância da discussão, da problematização e da reflexão, principalmente, sobre trabalhar todas essas questões envolvendo a linguagem no espaço escolar. Seguindo aqui, nós temos na disciplina, como proposta inicial, podemos observar aqui que
é contribuir para quê? Para a formação de um profissional, né? Nós, educadores, que estamos envolvidos, porque todo profissional, todo e qualquer, não só os professores, mas todo e qualquer profissional que está envolvido nesse ambiente escolar, ele é um educador. E esse profissional, ele tem que ser capaz de criar, tem que saber usar e dispor para uso de quem, gente? De toda a comunidade escolar, né? Não só os alunos, mas os pais, a comunidade em geral que está em torno dessa escola. Ele tem que saber usar o quê? Os recursos e espaços da comunicação e de informação. Isso aonde, gente? Esses espaços. Que espaços são esses? Ó, a nossa sala de aula, que é importante. Aqui eu chamo a atenção de vocês, ó, para trazer a nossa sala de aula como um laboratório mesmo, onde a gente possa interagir com o aluno, onde o aluno possa trazer informações da vida dele, possa trazer a vivência dele, e isso tudo trabalhar com esses materiais, integrando outras tecnologias, como a TV, né, trabalhando com projetor, a biblioteca, que é fundamental para toda e qualquer escola, né, a nossa sala de vídeo, que é importantíssimo, o auditório, onde vai ter uma interação bem maior com todo o colégio, e os laboratórios, para que a gente possa colocar em prática todo o conteúdo, todo o material que a gente vai aplicar. Então, esse convite que eu fiz a vocês, que nós estamos aqui propondo a vocês, é para que esse profissional, ele se sinta à vontade, né? Sabendo utilizar esses recursos e sabendo principalmente que, através do uso desses recursos, ele vai aprimorar cada vez mais os estudos, as reflexões sobre a questão da comunicação humana. Pessoal, olha, eu estou aqui aguardando, eu e a professora Dinalva, qualquer consideração que vocês queiram colocar, qualquer reflexão, já qualquer experiência, né? Tragam para a gente, vamos interagir juntos, não deixem de participar. A participação de vocês é fundamental, não é, professora, para que a gente possa interagir. Isso mesmo, os alunos lá de Extrema já disseram que estão ligados na aula, né? E já recebi vários bons dias aqui, professora, e transmito a você. E acredito que a gente já está começando aqui, daqui a pouco eles já vão mandar suas experiências, comentar, e nós vamos falar assim aqui ao vivo, se possível, né, dentro do conteúdo que nós temos preparados para que possamos dialogarmos hoje. É isso aí, obrigada pela participação do pessoal de Extrema, não é isso? Isso. Muito obrigada, continue aí, os outros polos também, comecem a se manifestar para a gente, ó, bater esse papo inicial. Voltando aqui ao nosso slide, a gente também pensa que a disciplina de teorias da comunicação, ela vai trazer para esse profissional um momento que ele possa refletir. E refletir sobre o quê? Sobre o sentido e o valor educativo, gente, ó, valor educativo. Deixa eu voltar aqui, ó, valor educativo das linguagens. Quando eu digo linguagem, gente, linguagens no sentido de várias possibilidades de interação, tá? Essas linguagens, essas tecnologias, sempre em espaços de comunicação. Por isso a gente chama os multimeios didáticos, né? Esses espaços e esses multimeios, eles servirão para contribuir efetivamente aonde, gente? Nas nossas práticas escolares, ou seja, na nossa aplicação do dia a dia. E esse profissional, o que ele tem que assumir? Olha, eu vou colocar aqui em outra cor para chamar bem a atenção de vocês, ó, uma atitude crítica. O que é isso? Criticar é só você falar negativamente? Não, exatamente. Criticar é você colocar o seu ponto de vista, é você refletir sobre determinado assunto, sobre determinada mensagem e informação e trazer
essa reflexão que são produzidas por esses diversos meios de comunicação que circulam dentro e fora da escola, trazer, ó, tanto de fora, né, a sociedade, o que ela traz, o que a comunidade tem como bagagem, para a gente, ó, trabalhar isso dentro da escola e poder interagir cada vez mais. Então, esse é o ponto fundamental da nossa disciplina Teorias da Comunicação. Nós vamos chamar a atenção de vocês também para daqui a pouco a gente começar a refletir sobre a importância, então, de trabalharmos, de estudarmos essa questão da comunicação. Voltando aqui ao slide, nós temos, ó, esses estudos sobre a comunicação, o que eles podem proporcionar a nós educadores, né? Compreender e refletir criticamente, como eu já havia falado anteriormente, nessa visão crítica sobre o sentido e o funcionamento da comunicação. Ou seja, esse valor das linguagens, das tecnologias, de usar isso tanto no dia de hoje, né, na sociedade contemporânea, na sociedade atual, e tentar utilizar esses meios, esses materiais tecnológicos sempre pensando nas questões educacionais, no nosso ambiente educacional. Isso porque a gente pensa aí essa modalidade de ensino, né, a EAD, o ensino à distância, né? Se nós não tivermos ligados, não interagirmos, né, não soubermos trabalhar com esses mecanismos, com esses materiais, fica um pouco mais difícil, né? Olha aí o pessoal de Extrema já, né, interagindo, já tentando conversar com a gente. É isso aí. Então, saber utilizar esses materiais, esses meios e interagir no processo educacional. Seguindo aqui com os nossos slides, nós temos o que seria a comunicação. Qual o valor da comunicação? Eu digo a vocês que é um elemento fundamental para a nossa vida. Olha aqui, ó, para a vida social. Porque lembrando, arrisquei um pouquinho vida, lembrando que a comunicação, ela só é possível porque a gente vive em sociedade, tá? E vai ser aí um dos elementos mais influentes na constituição das sociedades como elas estão hoje, né, gente? A gente se constitui enquanto seres sociais, né? O homem, ele é um ser social por si só, porque ele tem essa necessidade de se comunicar. Desde os primórdios, vocês vão ver num vídeo que nós preparamos para vocês, desde os primórdios existe essa necessidade da gente estar interagindo, da gente se comunicar. A comunicação humana, ela é fundamental, ela é a nossa vida, né? Ela que faz a gente viver, a gente interagir, a gente participar, comungar de uma sociedade maior. E o espaço educacional, ele é praticamente assim, ó, o nosso vínculo principal. A criança, quando ela, né, vai para a escola, é esse vínculo aí maior, ela sai da família, que é uma instituição um pouco menor, né, para ir para essa sociedade mesmo, que traz todo esse conjunto de estudos e de conhecimentos. Seguindo aqui com os nossos slides, a gente vai pensar agora juntos na seguinte questão. Qual a importância da comunicação na vida da gente? Então, nós vamos convidá-los, né, professora Dinalva, a todos vocês aí do outro lado dos polos, a pensarem um pouquinho sobre essa questão. Isso mesmo. E qual que é a importância da comunicação na sua vida social, na sua vida familiar e, em especial, aí na escola, no espaço educativo? Qual a importância da comunicação? Certo? Vamos ver um vídeo, professor? Vamos assistir a um vídeo para que a gente possa refletir sobre isso. Você já percebeu que a comunicação é algo essencial para o ser humano, né? Nós precisamos do outro para vivermos em sociedade. Mas vem cá, você já parou para pensar sobre o conceito da palavra? O que é comunicação? Comunicação é o meio de levar informação para as pessoas, né?
as pessoas que não estão informadas dos fatos que estão acontecendo, a comunicação é o melhor meio que existe para nós hoje em dia. Comunicação é tudo para o ser humano, desde as pessoas que têm necessidades especiais, precisam se comunicar, de saber o que eu estou sentindo, de saber as necessidades que o outro tem. Até no meio de propaganda também, mostrar o seu produto. Comunicação é tudo hoje em dia. A comunicação para mim é tudo, a internet, o celular é tudo na comunicação, né? Sem comunicação a gente não vive, né? Boas definições. Mas vem cá, você já parou para pensar na importância da comunicação para nós seres humanos? Porque a comunicação, a gente, quando precisa das pessoas, né? Aí tem que comunicar todo mundo. Na hora da doença, né? Na hora do desespero. Aí a gente tem que comunicar. É importante porque, assim, você tem amizades e famílias que moram longe. E se não houvesse a comunicação, como que seria, né? Não teria como você viver praticamente. Seria uma coisa muito limitada. O meio de comunicação é o meio mais fácil. Se comunicar através do país, um pelo outro, pessoa por pessoa. Internet são um meio muito melhor de comunicação. Legal, mas imagina o mundo sem comunicação. Você acha que a gente ia conseguir sobreviver? Não dá. Porque o ser humano mesmo, para sobreviver, ele tem que falar um com o outro. E a comunicação, seja qual for, internet, televisão, rádio ou TV, ela nos traz mais informações para a gente sobreviver no dia a dia. Não. Hoje nesse mundo tecnológico que vivemos, a profissão exige isso da gente. Hoje necessitamos de comunicação. Não tem como. Você quer falar com sua mãe, quer falar com seu pai, você precisa falar na escola, com o professor, tudo precisa de comunicação, né? Já que sabemos o quanto a comunicação é importante, nos resta agora dominar a linguagem. Bons estudos e nos vemos por aqui. E aí vocês viram, gente, como me chamou a atenção uma senhora que falou na enquete assim, ó, sem comunicação a gente não vive. Ou seja, ela tocou no ponto fundamental que a comunicação é isso, gente, ela é vida. Ela que nos faz estarmos aqui hoje, ó, interagindo. Achei bastante interessante, né, professora Dinalva? Isso mesmo. E outra coisa que vale ressaltar nessa enquete é a diferença, professora, entre comunicação e meios de comunicação, que nós vamos falar aqui dessa diferença da comunicação mediada, né, da comunicação que você faz face a face ou não, tem essa diferença também, que a professora vai comentar com certeza. Exatamente, não esqueçam de participar, viu? A gente está aqui aguardando, né? Seguindo aqui com os nossos slides, né? Passamos o nosso vídeo e agora a gente pensa o seguinte, então, a comunicação, comunicar é essa relação, ó, dialógica, ou seja, de diálogo. O que quer dizer essa questão dialógica? Quando nós dizemos diálogo, é um diálogo maior, não aquele diálogo somente face a face. Você conversando com a sua mãe, com seu filho, não, mas esse diálogo maior, esse diálogo social que permite com que a gente entenda o mundo, observe, faça leitura das coisas do mundo. Vamos pensar assim, nós, enquanto seres humanos, né, nós somos seres potencializadores de produzir textos. Como assim, professora? Pensem aqui, ó, a maneira como eu me coloco hoje, me apresento a vocês, né? A maneira como eu me visto, como eu me porto, a minha gesticulação, o tom da minha voz, tudo isso diz a meu respeito, ou seja, eu produzo textos ao meu respeito, né? A minha maneira de falar meio chiado, porque eu sou carioca, né? Isso tudo, vocês, ao estarem interagindo comigo, ou seja, nesse processo comunicacional, vocês estão lendo ao meu respeito. Não é isso? Isso mesmo, professora. E nós vemos a questão da interação social, né? A importância da linguagem, da comunicação para interagir. E nós, seres humanos, construímos, convencionamos, criamos, né, códigos para se comunicar, que a língua é uma convenção. E aí nós convencionamos que caneta se chama caneta, e aí convencionamos isso numa comunidade,
na nossa sociedade brasileira. E aí, quando eu digo caneta, você já imagina um objeto que escreve, certo? É uma convenção própria dos seres humanos que conseguem criar os códigos, criar esses signos e através deles se comunicar. É isso aí, gente. É como nós falamos anteriormente, é isso que vai nos diferenciar dos outros seres, né? Essa nossa facilidade de interagir através de convenções, ou seja, criar aí um sistema de símbolos, de códigos linguísticos, né, que permitem que a gente interaja. Então vamos seguindo aqui nos nossos slides. Agora a gente propriamente dito vai entrar no conteúdo do nosso caderno. Para entrar no conteúdo, né, na parte teórica, nós vamos convidar vocês a refletirem também sobre mais uma questão, né? Como é que começou todo esse processo de comunicação? A linguagem humana, né? De onde vem? Em que época é essa? Vamos fazer essa viagenzinha aí no tempo? Segue aí. Na teleaula de hoje, você vai perceber que a comunicação é essencial para o nosso desenvolvimento e como ela se transformou durante os anos. Vamos descobrir como ela é importante para a sobrevivência e como aconteceram os primeiros processos de comunicação. E aí, preparado para mais uma viagem no tempo? Então, vamos lá! Tudo começou há aproximadamente 40 mil anos antes de Cristo, período paleolítico superior. O homem sempre sentiu a necessidade de se expressar e, por isso, cria uma espécie de linguagem visual para ilustrar sonhos e cenas do cotidiano. No decorrer dos anos, criaram vários mecanismos para aprimorar a comunicação entre si, como o surgimento da escrita na Mesopotâmia, 4 mil anos antes de Cristo, além dos hieróglifos egípcios. Estamos agora no ano de 1439. Gutenberg cria a prensa móvel, uma invenção que estabelece o processo de produção de massa. Chegamos à invenção do telégrafo, isso no ano de 1837. Para a época, foi o principal elemento para conversas a longa distância. Em 1876 surge o telefone. O fato conseguiu que duas pessoas em lugares diferentes pudessem se comunicar. Já o rádio, que é um sistema de comunicação através de ondas eletromagnéticas propagadas no espaço, surge no final do século XIX. A televisão surgiu nos anos 20 e no Brasil chegou em 1950. Primeiro com imagens em preto e branco e depois de anos a cores. E a necessidade de se comunicar estimulou ainda mais as invenções. Em 1943 surgem os primeiros computadores. Já a internet surgiu em 1970 e passou por transformações até chegar ao formato que conhecemos hoje. Atualmente, com a evolução da tecnologia, a comunicação acontece com pessoas ao redor do planeta em questão de segundos. Os famosos smartphones, tablets, notebooks ou até mesmo os computadores de mesa conectam em tempo real qualquer pessoa que esteja acessando a internet. Percebeu como a linguagem é uma das capacidades humanas mais fundamentais? A comunicação implica em tornar algo ou alguma informação comum a todos. Por isso que comunicar pressupõe interação. Esse assunto é muito rico e merece bastante atenção, concorda? Bons estudos e nos vemos por aqui. Então nós ouvimos, né? Percebemos ali o que o ator diz: comunicar pressupõe interação. Interação, como nós já dissemos no início, é essa possibilidade da gente estar aí, ó, em contato com o mundo e mais ainda, né, agora com todas essas tecnologias, em contato aí com o outro lado do mundo em tempo real. Né? É um assunto que fascina a gente pensar que esse processo de interação cada vez mais ele está mais rápido, mais dinâmico,
Pensem há um tempo atrás, né, que você morava distante dos seus parentes e às vezes você levava uma semana quase a entrar em contato com os seus parentes porque o telefone não funcionava direito, ou então através de carta. Hoje em dia não, a gente tem lá, pega um aplicativo no telefone e você fala com qualquer uma pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora, né? Essa é a dinâmica contemporânea que permite com que a gente, né, nós educadores, a gente acompanhe isso, né? Para não perder o aluno, hoje em dia, na escola, né? Procurar fazer com que ele possa interagir, ele possa dialogar, ele possa produzir linguagem, né, se comunicar nos dias de hoje. Nós temos alguma participação, professora? Os alunos só comentaram aqui, bom dia, estão comentando a questão das dificuldades com a comunicação, com o meio de comunicação, que é a internet, que, né, fica saindo, mas estão dizendo que os alunos estão participando, né, e que aí acontece quando a internet, o meio de comunicação falha, e aí eles perdem o contato, mas já estão conseguindo retornar, né? Eu espero que estabilize a internet, porque aí eles ficam bom dia a todos novamente e a internet cai, esse meio de comunicação. E a gente observou aqui no nosso vídeo a questão da mudança tanto na comunicação quanto nos meios de comunicação. Então a língua é viva. Por que ela é viva? Porque nós não mudamos e assim a língua também muda, né? A linguagem. E aí os meios de comunicação juntamente contribuem ainda mais para essas mudanças, né? Para essa evolução da comunicação, dos meios de comunicação juntamente. E aí então, gente, entrando no conteúdo do nosso material, né? A gente vai perceber que nós temos 3 tipos de comunicação. Vamos seguir aqui nos slides, não é isso? A gente tem, ó, um conceito de comunicação como interação social, e esse aqui é fundamental para a gente entender esse processo, né? O conceito também como mediação, ou seja, mediar, né, para que esse processo ele possa se dar de uma maneira dinâmica, e o conceito de comunicação mediatizada. Então, trabalhando esse conceito, a gente vai perceber que nós temos 3 tipos de comunicação. Vamos ver só? Nós temos, ó, cada um desses conceitos, ele vai estar relacionado com diferentes sujeitos, ou seja, diferentes relações, né, que esses sujeitos estabelecem. Que sujeitos são esses, né? Nós, as pessoas, fazemos parte da comunidade, os ambientes em que a interação ela ocorre, né, tanto o ambiente formal como informal, e as instituições sociais. A gente tem aí a escola, né, a igreja, a família, que é uma instituição. Seguindo, então, essas relações sociais, elas vão nos ajudar e vão permitir que a gente, ó, reconheça e identifique 3 tipos de comunicação. Quais são esses tipos? Ó, a gente tem a comunicação interpessoal, a comunicação institucional e a comunicação de massa. Então, esses 3 tipos de comunicação, gente, é importante dizer que um não está recortado, diferenciado do outro, né? Eles se completam, interagem, há um intercâmbio aí nesses 3 tipos de comunicação, e a gente vai ver por que desse intercâmbio. Vamos seguir aqui. Nós temos, ó, a comunicação interpessoal, né? A gente diz que ela pode ser direta e imediata, ou seja, o já, o agora, e ela pode ser também indireta ou mediada. Ela precisa de um canal, né, de um meio para que ela possa ocorrer. Essa comunicação interpessoal direta é esse diálogo, é esse momento em que nós podemos estar conversando com os nossos pares, né? Eu estou no ambiente escolar.
vamos pensar, é essa comunicação do aluno com o professor, né, essa interação, esse diálogo mais imediato. A comunicação, por sua vez, sem esse contato imediato, eu utilizo sempre um meio para que eu possa me comunicar com vocês. Por exemplo, o que a gente está fazendo agora, né? Eu preciso de um canal, né, que é a internet, aí vocês aí do outro lado, nos polos, né, para que a gente possa seguir com a nossa aula. Vamos aqui, ó, continuar vendo essas diferenças, olha. O que seria essa comunicação direta e imediata? Ela vai ocorrer, como eu disse, ó, num diálogo face a face, né? Geralmente duas pessoas ou mais conversando, e ela vai se dar por meio principalmente da nossa fala, né, dos nossos gestos, aqui a gesticulação, a maneira como a gente se coloca, e vai ocorrer normalmente, gente, num ambiente, ou seja, informal. Não é no ambiente em que eu esteja num trabalho, mesmo estando no ambiente do trabalho, é aquela hora ali do cafezinho, em que a gente comenta, traz outros assuntos, não só relacionados ao nosso trabalho. Vamos seguir com os slides? E aí a gente tem a comunicação indireta imediata. Que comunicação é essa? Como é que é o conceito dela, né? Ela vai ocorrer quando as pessoas, ó, elas estão distantes. Tá? Ou seja, não estão se vendo, né? Ou não estão ouvindo. Então, para isso, o que elas vão ter que utilizar? Elas vão precisar de um meio, né, para possibilitar essa troca de informações, né? E quais meios serão esses, né? Ele vai ser o mediador, né, ou intermediador, né, que vai fazer um intermédio dessas comunicações aí entre as pessoas. E aí a gente pensa, uma comunicação indireta é o uso do computador, não é? Aqui a gente está se vendo, né, por conta da tecnologia, por conta da internet, ouvindo, mas pensem num e-mail, numa troca de e-mails, né? Eu preciso do computador para poder me comunicar. A professora Dinalva, ela não está ouvindo vocês aí do outro lado dos polos, né? Mas ela está se comunicando com vocês através da tela do computador dela, do notebook. Isso mesmo, através do chat. E aí eu coloco para os alunos pensarem qual tipo de comunicação nós estamos usando aqui neste momento, quais os tipos de comunicação, né? Através do vídeo, qual é o tipo de comunicação? Através do chat, qual é o tipo de comunicação? É comunicação direta, indireta, mediada, imediata? E aí, quais são? Por isso que nós dissemos anteriormente, ó, que uma não se recorta da outra, né? Às vezes eu posso ter só uma comunicação indireta, mas ao mesmo tempo que eu estou me comunicando com alguém pelo chat ou por e-mail, mas eu estou falando com alguém ao telefone, mas eu estou assistindo a um jornal, né, a um telejornal, ou seja, eu estou a todo momento, ó, recebendo e passando informações, né, utilizando dois ou mais meios. Vamos seguir aqui. A gente tem também, ó, que a comunicação interpessoal, ela vai se realizar, né, sempre entre pessoas, obviamente, porque nós somos seres sociais, né, isso, como falamos anteriormente, e para que essa comunicação ocorra, eu utilizo algum meio. Que meio é esse? A minha voz, o telefone, o corpo, cara. Gente, uma coisa importante é a gente perceber assim, ó, esse meio ele vai estar sempre relacionado com alguma linguagem, seja ela oral, escrita, gestual, pictórica, ou seja, o que é pictórica, icônica? É o uso de imagens. Então, vamos seguir aqui com os nossos slides, né? Por que as pessoas trocam informações umas com as outras? Então, isso aí vai fazer parte dos nossos estudos. Você vai refletir, você vai pensar sobre isso. Por que a gente troca informações, né? Nos nossos exercícios vocês vão perceber. Seguindo aqui, nós temos a comunicação institucional. Ou seja, a comunicação institucional, ela vai sempre estar relacionada, né, vai estar acontecendo em espaços sociais onde tem um grau de formalidade. Seguindo, a gente tem essa comunicação que é a comunicação que a gente pensa, ó,
em produtividade, tá? É uma comunicação mais indireta no sentido de eu estar produzindo, seja no meu trabalho, na minha empresa. Vamos seguir, então, qual é o espaço que essa comunicação institucional ela usa? Qual é o ambiente, né? Onde é que acontece? Esse ambiente ele vai envolver 3 elementos e motivos, né? E acontece sempre onde as pessoas estão exercendo seu papel institucional. Como assim? Exercendo o seu papel, seja no trabalho, seja na empresa onde ele está. Seguindo, então a gente tem um quadrinho aqui para apresentar as principais diferenças entre a comunicação interpessoal e a comunicação institucional. Então a gente vai ver a diferença imediata, mediada, né? Ocorre entre pessoas, na interpessoal, né? É domínio privado, informal, pode ser na nossa casa, pode ser num bate-papo. Já a institucional, ela é mediada, ela está sempre em instituições públicas, né, domínio privado, público, e a minha linguagem, ela vai ser basicamente formal. Então, comunicação interpessoal e institucional, né, ela tem essas diferenças básicas aí. Vamos seguir para que você possa realizar a sua atividade, né, vendo essas outras diferenças. A gente tem os 2 tipos de comunicação, como eu falei, elas constituem relações sociais que colocam as pessoas sempre interagindo. Então, nunca esquecer disso, tá bom, gente? Essa interação social. E aí a gente tem o outro tipo de comunicação, que é a comunicação de massa, gente. Ela vai ser sempre mediada ou mediatizada. E a gente tem, quais as pessoas que estão nesse processo comunicacional? É o público em geral, ou seja, é essa nossa linguagem do dia a dia, seja da televisão, seja dos telejornais, seja da internet, essa comunicação que nos une num bloco só, onde a gente conversa, onde a gente dialoga. Então, são esses 3 tipos de comunicação. Eu queria chamar a atenção para, na hora de fazer os exercícios de vocês pensarem assim, cada ponto, palavra-chave desses 3 tipos de comunicação. Você quer fazer alguma colocação, professora? Então, nós temos a comunicação interpessoal, a comunicação institucional e a comunicação de massa. Comunicação interpessoal, pessoa para pessoa. Institucional é uma pessoa, mas não é a pessoa. Como assim, professora? É uma pessoa que vai comunicar em nome de uma instituição, certo? Se o diretor de uma escola, se a orientadora de uma escola, se você que trabalha na biblioteca, que trabalha lá no laboratório, resolve colocar um comunicado no mural da escola. É você? É você, mas você está em nome da instituição, então já não é uma comunicação interpessoal, mas uma comunicação institucional. E a comunicação de massa faz o quê? Pega todo mundo e faz uma média, então padroniza, homogeneiza as pessoas. Eu com as minhas peculiaridades, a professora com as peculiaridades dela, cada um com a sua diferença. O que a comunicação de massa faz? Precisa ter uma média e fazer uma comunicação mediana. A comunicação institucional e interpessoal já tem essa diferença, né, professora? Que ela diferencia as pessoas. Muito interessante as colocações da professora, então convidamos a vocês a pensarem aí esses 3 tipos de comunicação, nessa a institucional. Olha aqui a gente falando, né, em nome de uma instituição, que é o Instituto Federal, né? Promovendo esse diálogo maior e, de certa forma, essa comunicação de massa, né, onde todos nós interagimos, sabemos o que é o estudo da EAD. Então, façam os exercícios que daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre assuntos relacionados às linguagens, tá? Já já a gente volta.